Em um mundo de muitos contos e fábulas, histórias e superstições sobre a criação, como considerar o relato da criação de Gênesis o verdadeiro? Arqueólogos têm encontrado histórias assírias, versões babilônicas sobre a criação, mesopotâmicas como a epopeia de Gilgamesh, todos sendo datados uma época anterior a 1500 a.C. O livro de Gênesis com o relato da criação é datado do século XV a.C., ou seja, seria mais novo do que os outros relatos antigos. São conhecidos também textos primitivos do Antigo Egito, Oriente Próximo, que narram a criação e dilúvio, e todas essas evidências arqueológicas nos levam à comparação entre o relato bíblico e os textos antigos, levantando uma questão. Será que o relato de Gênesis foi obtido de outras culturas ou dependeu de alguma forma delas? Vamos comparar o relato bíblico a outros relatos, começando com o épico de Atrahasis. A história ela começa com deuses menores que trabalhavam para deuses maiores. Esses menores insatisfeitos resolvem se rebelar e atacar os deuses maiores. Dessa batalha surge um plano conciliatório. Para que os deuses menores descansem, esse plano é a criação do homem. Buscando esse descanso, um deus menor, Eila, foi morto para que seu sangue misturado com a argila formasse 7 machos e 7 fêmeas, todos humanos. E aqui podemos ressaltar um ponto de similaridade e 3 de divergência, com o relato bíblico da criação, é claro. O ponto de similaridade é que o homem foi criado da terra, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Aqui na história babilônica era argila. E as divergências são: em nenhum momento a Bíblia cita a necessidade de um Deus menor morrer na criação, mas o homem é feito do pó da terra, e Deus sopra nas narinas o fôlego de vida. Nada de um sangue de um Deus menor misturado com barro. Segunda divergência. O propósito da criação do homem e da mulher sempre foi glorificar a Deus, como diz Isaías 43, versículo 7. Foram criados à imagem e semelhança de Deus, e não para ser escravos dos deuses trabalhando no lugar deles enquanto eles folgam. Inclusive o descanso também difere do relato bíblico, pois no relato bíblico Deus trabalha e juntamente com o homem e a natureza descansam no 7º dia, o sábado. Terceira divergência. O homem no relato do épico babilônico surge de um conflito entre os deuses para uma possível solução de um problema. Na Bíblia, o homem surge da vontade amorosa de Deus em criar vida e dar ordem onde só havia solidão e caos. As similaridades da escritura com outros relatos não acabam por aí. Na epopeia de Gilgamesh, vemos seres criados do barro, um primeiro casal sendo formado onde os nomes não são Adão e Eva, mas Enkidu e Shamhat. Enkidu no relato perde a ligação com a natureza. Na história bíblica, Adão e Eva são expulsos do Éden. Na história mesopotâmica, a serpente rouba o fruto da vida eterna de Gilgamesh. E na criação bíblica, a mulher é seduzida pela serpente a comer o fruto que vai trazer a morte. No conto assírio de Enuma Elish, também vemos similaridades e divergências. Similaridades no abordar um dia de descanso, no cronograma da criação começando com a luz e finalizando com o homem, e divergindo em questões como o propósito do homem que mais uma vez é criado para ser escravo dos deuses e não livres e semelhantes a Deus, como diz Gênesis capítulo 1, versículo 27. Não apenas achamos analogias e desacordos entre o escrito bíblico e as narrativas de outros povos. E isso não se refere somente à criação, mas ao dilúvio também. Isso quer dizer pelo menos duas coisas. Se por diferentes povos o mesmo evento é relatado, isso nos mostra que ele realmente existiu. Existe uma origem comum. E se existem divergências é porque o fato foi visto de diferentes aspectos e mudado com o tempo. Vemos na Bíblia que após o dilúvio a família de Noé se ramificou criando outros povos com outras línguas pela confusão que aconteceu na Torre de Babel. O costume de contar histórias e não escrevê-las ocasionou várias versões sobre eventos, que posteriormente foram registrados por povos antigos. Não devemos ver o Gênesis como uma espécie de cópia de relatos pagãos passados, mas uma clara revelação da verdade distorcida durante séculos. Deus se revelou para dar em meio aos enganos uma clara noção dos acontecimentos antigos que são fundamentais para conhecermos as nossas origens. Em Mateus 19, Cristo falando sobre o casamento cita o relato da criação.
ressaltando o relato de Moisés e sua inspiração divina. Imagina só o próprio Criador, o Verbo, que João é bem claro em dizer em João capítulo 1, versículo 3, que sem ele nada do que foi feito se fez, se referindo ao Gênesis como uma narração digna de confiança. É melhor confiar na revelação de Deus em Cristo, Deus conosco, do que no telefone sem fio de povos pagãos. O relato bíblico é sublime em descrever o Onipotente e concede um propósito digno à humanidade que foi criada em um mundo em que tudo era muito bom.